gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse resultado, né? A gente está aqui com o Dr. Vaine, aqui de Itapeva, conhece bastante sobre carnaval, veio aqui bater um papo com a gente para falar sobre esse resultado e também o carnaval aqui no município. Bom dia, doutor, boa tarde, Boa tarde, Juliano, boa tarde, Carlos. Boa tarde, Joia. Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da 87.9. Joia demais. Primeiramente, um prazer imenso estar revendo o senhor aqui, que a gente, na verdade, eu conheço o Dr. Vaine desde muito tempo, morava na Livino Ribeiro, próximo à casa dele, tinha amizade ali, brincava muito com Tadashi, o Kimiuki ali, uma infância deliciosa, e o senhor faz parte dela. Bons tempos, é bom a gente rememorar. Sem dúvida nenhuma. E com relação ao carnaval, então, qual a sua opinião aí? Como que o senhor está vendo o carnaval 2023 aí, tanto nacional como, enfim, né? De uma forma global aí. Bem, o carnaval de clube... Que faz muita falta. Que faz falta. Esse carnaval nós já perdemos na década de 90, 92, 93, já não existia mais o carnaval de clube. Mas... desde 60, época de 1960, 70, era o auge das fantasias individuais, não só nas cidades pequenas, mas também nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo começou a desenvolver o carnaval de rua também, a cópia do Rio de Janeiro, e hoje está equivalente. Nós estamos presenciando esses carros alegóricos com tanta tecnologia. Mas antigamente não tinha tanta folia de clube. Nós participávamos mais em blocos de carnavalesco, onde as pessoas iam fantasiadas e os blocos tinham rivalidade, cada um queria se apresentar melhor, com maior número, com fantasias mais adequadas, fantasias trabalhadas. Então hoje mudou bastante. Inclusive tem um grupo de amigos, né, que a gente se encontra, bate papo muito em grupos de WhatsApp. Hoje se encontra vez ou outra, porque tem algumas pessoas que não estão mais aqui, aquela história toda, e fizemos alguns encontros no começo desse ano. E aí uma das ideias, né, estava se aproximando do carnaval que passou, mas surgiu a ideia da gente elaborar para o ano que vem um carnaval com marchinhas e a gente, você entendeu? Nós, ou até juntar com outros grupos e voltar essa maneira de comemorar o carnaval, né? Grupinhos mesmo, com camisetas e uma bandinha tocando marchinhas de carnaval, né? Pra gente relembrar de tudo isso. Inclusive já vimos na internet, tem onde você comprar confetes, serpentina, né? Tudo que fazia muito parte desse carnaval de salão que traz muita lembrança boa, né? A gente é saudosista também, né? Então a gente está elaborando isso para o ano que vem. Eu tive presenciando algumas casas que são especializadas em fantasias. Olha que legal. Há cerca de 7, 8 anos, era difícil a gente conseguir alguma coisa dessa natureza. Hoje já existem casas especializadas para fantasias e máscaras. São Paulo tem, na 25 de março, a gente encontra as máscaras e fantasias. Mas era uma loja grande onde a gente conseguia. E na própria avenida tinha bastante lojas onde são fornecidos adereços. Mas casas especializadas em fantasias começaram agora há cerca de 4, 5 anos passados, onde a gente compra fantasias características de personagens históricas, personagens infantis, personagens em quadrinhos. Então hoje já existe casas especializadas dessa natureza. E como você diz, provavelmente é para nós revivermos
ao antepassado. Sim, era muito gostoso. Tinha as matinês, né? O Kimilk, Tadashi, as matinês que era a criançada, né? Exatamente. Brincando, era muito delicioso. A né? gente levava as crianças de mão dada, pequenininhos, 3, 4 anos, já estavam no clube. Porque era uma cultura muito bacana e sadia naquela época, né? Era muito sadia. Então, quando a gente fazia essas fantasias em blocos, eu comecei a participar nessa ocasião com 12 anos de idade, porque o meu papai, ele só fazia fantasias individuais. E nos blocos dos casais, por exemplo, tinha que ir parceiros. E como a minha mamãe também frequentava e não tinha o parceiro, eu fazia companhia para ela. É legal, era muito familiar mesmo. Muito familiar, era um carnaval respeitoso. A gente podia ir tranquilamente, as moças, as senhoras. Ninguém mexia com ninguém, era muito respeitoso. Exato. E se tivesse uma confusão ou outra, as próprias pessoas já isolavam aquele que estava fazendo a baderna, passando seus limites, né? Então, com certeza. Exatamente, porque o clima ali dentro do salão, assim, era muito respeitoso, era divertido, extremamente divertido, mas respeitoso, né? Eu gostava muito de fazer fantasias individuais também. Sim, porque tinha aquelas premiações, né? Eu também, Mas eu puxei o sistema do meu papai, que ele... aqui em Itapeva, vocês devem lembrar, aqui em Itapeva vinha sempre um artista da Rede Record, de televisão, que ele era também maquiador, chamava Zé Caninha. Era o apelido dele, Zé Caninha. Ele era parente da Lolinha. Ele era daqui. Ele era daqui. Parente de alguém daqui, na verdade. Ele era daqui de Itapeva. Entendi. E como sendo maquiador, ele fazia maquiagem nas pessoas com fisionomias aparentes do personagem que ele queria representar. Olha que bacana, então, né? Era um artista mesmo, né? Era um artista. Certa feita, ele caracterizou o meu papai na fisionomia de Ademar de Barros, um antigo governador. Sim. E o meu tio Mário, ele caracterizou com a face do Jânio Quadros. Então eram dois políticos completamente rivais. Super conhecidos, né? Eram ícones da política, exatamente. Mas entraram os dois no clube, de terno, gravata, e cada um parecido com aqueles personagens. Sim, é muito idêntico mesmo. E pessoas confundiram. Com certeza. Com certeza. A orquestra parou para receber as autoridades que estavam entrando. A habilidade é Caninha, a habilidade do Caninha. Zé Caninha. Mas era uma perfeição que ele fazia. Era muito legal. E eu também gostava de seguir essa tradição. E eu fiz muitas fantasias de época. O que mais me marcou realmente é que eu fiz o pirata da perna de pau. Então, olha bem caracterizado o rosto, as vestimentas, vestido com fraque, o papagaio... Isso que eu perguntei, papagaio... O papagaio no ombro. Empalhado ou vivo? Um boneco, né? Não, a princípio eu tinha um papagaio que estava vivo comigo e um pouquinho que eu saí na rua assim, então era o papagaio vivo. Sim, mas depois... ele xingava as pessoas, inclusive. Mas depois, para entrar no clube, aí era um papagaio... um boneco, sei. Embalsamado. Mas o que chamou a atenção é que eu vesti uma perna de pau. Sim, chama atenção mesmo. Então, aquela época eu tinha maior destreza, eu lutava judô, como você sabe. Eu amarrei a perna nas costas e coloquei uma perna de pau no joelho. Então as pessoas queriam que eu parasse para ver. Tipo, o que aconteceu, Vainer? Como é que usava aquela perna? Ou até, né, que você perdeu uma perna mesmo. Imagino que ficou dormente depois da perna. Garruchas, eu tinha 2 garruchas verdadeiras, desativadas, né, por serem antigas. Sim. Mas garruchas verdadeiras. Então ficou bem caracterizado. Nossa, que delícia isso tudo, né? Eu acho assim que quem cuida da cultura em Itapeva deveria pensar em elaborar um carnaval, novamente, era um carnaval de salão aí, para o povo relembrar, né? Porque é muito gostoso, que a gente falei, estamos aí com nossos amigos aí, pretendemos ano que vem elaborar alguma coisa nesse sentido aí, mas um negocinho mais intimista, fechado, né? Mas com certeza,
Eu fazia também algumas fantasias para homenagear personagens. Sim, sim. Alguns poetas, então fazia aquelas vestimentas antigas da década de 1700 e pouco. E também pilhérias, né? Com certeza. Sem dúvida. Já me vesti de bailarina. Uma vez nós fizemos aqui um grupinho de bailarinas, inclusive... Aquelas bailarinas tudo com a perna peluda, né? Perna peluda. O Ayrton Batatinha. Sim, sim, sim. Que tem uma estatura bem avantajada, ele é baixinho e gordo. Troncadinho, né? Já pensou esse? Coisa mais linda de bailarina, né? Fazendo os trejeitos de bailarina. De bailarina, coisa medonha, né? Mas aí que tá, né? Exatamente, aí que tá a diversão, né? É mais o exótico mesmo, né? Bom, Dr. Weiney, antigamente, então, como o senhor está comentando, na Itapeva tinha muita história no carnaval. Como que o senhor vê hoje essa situação atual aqui do carnaval aqui em Itapeva e região? Então, o carnaval de clube acabou, mas a alegria continua. O carnaval de rua tem certa característica de promover a alegria das pessoas. Muitas pessoas confundem que o carnaval é para ir usar droga, para se encher de entorpecentes e bebidas e coisas assim. Muitas pessoas precisam disso para poder se animar. Então, como disse o Carlos, naturalmente a gente precisava voltar àquele tempo ainda que a gente fazia diversão saudável. Eu vejo aqui em Itapeva a alegria que tem, que contagia, porque os tempos mudaram, são outros. Sim, sim. Então, as pessoas não querem saber se está fantasiado ou não estão, eles querem sair, brincar e se divertir. Exatamente. Muitos não sabem. É isso que você falou agora, essa última frase. Muitos não têm esse parâmetro porque não conhecem qual que é a diversão do carnaval de salão. Então, né? Porque é muito dessa geração mais nova que, de repente, como o senhor bem falou, no início da década de 90 começou a parar essa cultura do carnaval de salão. Portanto, muitos que são jovens hoje não vivenciaram aquilo, não sabem exatamente qual que é a vibe, né? Utilizando um jargão deles, né? Sim, com certeza. Então, eles precisam conhecer qual que é a diversão do carnaval de salão e, de repente, aí eles vão ter parâmetro. Puxa vida, olha que bacana, dá para se divertir no carnaval dessa forma também, como opção, né? Porque hoje não tem opção, apenas esse carnaval mais extravagante, coisa e tal, mais envolvendo mais a sexualidade, aquela história toda. Mas tem esse parâmetro, teria daí esse parâmetro, né? Com certeza. Apenas sugestão. É verdade. Então, haveria necessidade de um incentivo maior também. Sim, sim. Muitas pessoas saem na rua só para se divertir dessa maneira. Exato, cada um na sua, né? Mas precisava ter uma organização para que possa direcionar o tipo de carnaval que a gente pretende, o tipo de alegria de rua que a gente pretende fazer. Perfeito. Doutor Weiney, a gente tem um tempo um pouco escasso aqui, já estamos muito pertinho do horário da Patrícia, que já deve estar aí, então a gente queria agradecer imensamente, primeiramente, que delícia, bom revê-lo, né? Porque a gente tem, como eu falei, né? O senhor faz parte da minha vida, da minha infância, senhor, a Dona Jesus, que já não está aqui, né? Enfim, o Tadashi, Kimiuki, toda faz parte da minha infância. Muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço o convite de vocês. Espero que possa contribuir com mais algumas outras coisas em prol do carnaval aqui também. Vou falar mais sobre isso ainda. Por esta oportunidade, eu agradeço imensamente o convite de vocês e tenham uma boa tarde.